You may be seated. Vocês podem se sentar. Good evening, church. Boa noite, igreja. It is an honor to be here. É uma honra estar aqui. I feel privileged to be here and share the word of God with you guys. Eu me sinto privilegiado por estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Thank you, Pastor Sheena and Pastor Padovan, Obrigado, pastor Sheena e pastor Padovan, for trusting and challenging me this month por confiar em mim e me desafiar nesse mês, during this series called Jesus, the Name Above All Names. durante essa série chamada Jesus, o nome sobre todos os nomes. This series is going to be something different, something that I've never done before. Essa série vai ser algo diferente, uma coisa que eu nunca fiz antes. We're going to really look at Jesus and his name and extract everything that the Bible talks about him. Nós vamos olhar realmente profundamente no nome de Jesus e extrair tudo o que a Bíblia fala sobre esse nome. You know, I learned that when you get up here, the safest thing you can do is just read the word of God. Eu aprendi que quando a gente sobe aqui em cima, a coisa mais segura a se fazer é falar só a palavra do Senhor. This is why we're here. É por isso que eu tô aqui. You don't want to listen to my opinion. Você não quer ouvir a minha opinião? You don't want to listen to my thoughts, Você não quer ouvir meus pensamentos? but we want to hear God's word. Mas você quer ouvir a palavra de Deus. We want to hear his voice. Você quer ouvir a voz de Deus. We want to be ministered by his Holy Spirit. Você quer ser ministrado pelo Espírito Santo. And that is what I encourage you to do. E é isso que eu te encorajo a fazer. I encourage you to take this next month very serious. Eu te encorajo a levar esse mês com bastante seriedade. Because I'm going to be stretched and worn down, but it's a learning process. Porque eu vou me gastar, é um processo de aprendizado. And I commit myself to you guys to give you everything that I have and everything that I've learned, that I will learn this next month. E eu estou me comprometendo com vocês que eu vou compartilhar tudo o que eu receber e aprender durante esse mês. Amen? Amém? Amen. Jesus, the name above all names. Jesus, o nome sobre todos os nomes. It's a strong title. É um título forte. We've heard it many times. A gente ouviu muitas vezes. If I ask anybody here why Jesus is the name above all names, you might have an answer. Se eu perguntar aqui nessa noite por que Jesus é o nome sobre todos os nomes, você vai ter alguma resposta. But tonight what I want to do is I want to see what God and what the Bible says about Jesus being the name above all names. Mas essa noite a gente vai ver o que a Bíblia diz, o que Deus diz sobre Jesus ser o nome sobre todos os nomes. And before proceeding, I want to talk about just names. E antes de continuar, eu quero falar sobre nomes. When I started to study about this series, the first thing that came to my mind is just names. Quando eu comecei a estudar sobre essa série, a primeira coisa que veio na minha cabeça foram nomes. What does a name mean? Que nome significa? What does a name represent? Que um nome representa? What is a name? What does it point to? O que um nome aponta, direciona? First thing that came to my mind was when Deborah was pregnant with Bella. A primeira coisa que veio na minha mente foi quando a minha esposa estava grávida com a Bella. And we had this task, which is very joyful if there are any parents here, to pick out the name for the child. E a gente teve essa tarefa que é muito gratificante, escolher o nome de uma criança. But truthfully, we had a name already set if it was going to be a boy or a girl, so it was an easy process. Mas na verdade a gente já tinha um nome preparado para se fosse um menino ou uma menina. Foi um processo fácil. We picked the name Isabella. Repita o nome Isabela. We picked the name Isabella. Escolhemos o nome Isabela. Which means devoted to God. Que significa devota a Deus. Or God is my oath. Ou Deus é meu juramento. That's why we have many Isabellas in church, because they're all devoted to God. Amen. Por isso que a igreja é cheia de Isabela. Elas são todas devotadas ao Senhor. So, you know, the second child was a little bit more difficult, but the names, there are meanings to names. A segunda filha foi um pouquinho diferente, um pouquinho
mas tem significados para os nomes. I thought about God when He created man and how He gave the name to Adam and Eve. E eu comecei a pensar sobre quando Deus criou o homem, como que Deus deu um nome para Adão e Eva. It's interesting because God only named Adam and Eve, and He told Adam to go ahead and name everything else. E é interessante que Deus deu o nome para Adão e Eva e mandou que Adão fosse e desse o nome para o resto. Anybody know what Adam means? Alguém sabe o que significa o nome de Adão? In English, it says, son of the red earth. Em inglês, em inglês é filho Da terra. da terra. Or soil, you know, it talks about soil. So God gave Adam a name based on his origin. Deus deu um nome para Adão baseado na origem de Adão. And Eve, the same thing. Eve means living or life. Eva, a mesma coisa. Eva significa vivendo ou vida. Meaning that the population of earth would be born through a woman. So she's providing life. Significa que a população inteira da terra viria de Eva. Ela estaria provendo vida. And we see many examples in the Bible about names, about how God took Abram and changed to Abraham. A gente vê muito na Bíblia sobre nomes, igual como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. He changed Rebecca's name, changed Jacob to Israel. There are many examples in the Bible about what a name means. Como ele mudou o nome de Rebeca, como mudou de Jacó para Israel. E a gente tem muitos exemplos na Bíblia sobre o que nomes significam. So we can look at that a name can mean an origin. Quando a gente olha um nome, ele pode significar uma origem, It can mean a destiny, pode significar um destino, a promise, uma promessa, a circumstance, uma circunstância, something that's going on in your life, alguma coisa que está acontecendo na vida naquele momento, a season. uma temporada. And we see this throughout the entire Bible, throughout the whole history of names of important men and women being named after these things. E a gente vê isso na Bíblia inteira. Homens e mulheres serem nomeados em torno de coisas importantes. And then I thought about great names of men and women that are known on earth for being known for something. E então eu comecei a prestar atenção em nome de homens e mulheres que são conhecidos na terra por serem nomeados de alguma maneira. These are the names I did like a little test and I said write 20 names that just comes to your mind. Eu tirei um tempo e escrevi os primeiros 20 nomes que vieram na minha mente. There's a combination of names here. Tem uma combinação de nomes aqui. There are names here that changed history. Tem nomes aqui que mudaram a história. There are names here that changed culture. Tem nomes que mudaram culturas. There are names here who changed how music is exposed. Tem nomes que mudaram como a música é exposta. We look at there are names of athletes that brought that raised the flag and that means something. A gente tem nome de atletas que levantaram a bandeira e trouxeram um significado para algo. Politicians, Políticos, writers, escritores, scientists. cientistas. But all of these names, Porém, todos esses nomes they don't even come close to the name of Jesus. não chegam nem perto do nome de Jesus. You know, Jesus, His name is above all of these names. O nome dele está acima de todos esses nomes. You know, Jesus, He not only represents salvation, but He is the beginning, the present, and the end. Jesus, ele não representa só salvação, mas ele é o início, o meio e o fim. He's the Alpha and the Omega. Ele é o alfa e o ômega. He was here before the world was created. Ele estava aqui antes do mundo ser criado. And He came here as man E ele veio como homem to be our Savior. para ser nosso Salvador. His name, none of these names will even come to the same subject as Him. Nenhum desses nomes chega nem perto do sentido do nome de Jesus. It's amazing that we get to talk about Jesus freely like this. É maravilhoso que a gente pode falar sobre Jesus com essa frequência, Because not many countries can do that. porque não são todos os países que podem fazer isso. So, looking at all these names and looking at Jesus' name and Jesus being the name above all names,
olhando em todos esses nomes e olhando o nome de Jesus que está acima de todos os nomes, one may ask, why is his name above all names? deixe-me te perguntar, por que o nome dele está acima de todos os nomes? You may have a relationship with Jesus where you can explain why Jesus is the name above all names. Talvez você tenha um relacionamento com Jesus que te permite explicar por que o nome dele está acima de todos os nomes. You probably know some of the scripture and you can explain why. Talvez você conheça um pouquinho de alguns versos da Bíblia que possa explicar o porquê. But today I want to almost treat it like as if nobody knew anything. Mas hoje eu gostaria que você você fingisse que você não sabe nada. So I can take the word of God and we can extract what exactly God is saying about Jesus and why God puts Jesus the name above all names. Porque então a gente vai poder olhar na Bíblia e ver por que Deus dá a Jesus um nome que está acima de todos os nomes. I'm going to have three key passages that talks about Jesus. Eu vou meditar em 3 passagens que falam sobre Jesus. The first one is Philippians 2, chapter 2, verse 5. A primeira é Filipenses 2 e o versículo 5. I brought my Bible because I'm preaching in English, and this Bible just I can flow much better in the Bible versus in the laptop. I don't know why. All right, so Philippians chapter 2, verse 5 through 11. It starts, have the same mindset as Jesus Christ, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at that name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhes deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hallelujah. This is a rich passage that speaks of the nature of Jesus. Essa é uma passagem muito rica que fala da natureza de Jesus. And the exaltation he receives from God. E da exaltação que ele recebe de Deus. We start here in verse 5 and Paul begins encouraging the Philippians. Nós começamos no versículo 5 e Paulo está encorajando os filipenses to have the same mindset as Jesus. Para terem o mesmo tipo de mentalidade de Jesus. What Paul is doing here, he's setting the stage to explain Christ's humility. O que Paulo está fazendo aqui é preparando o cenário to explain Christ's humility and subsequent exaltation. Para explicar a humildade de Jesus e a sua exaltação. We see here in verse 6, it says, who being very nature God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. No verso 6 está falando que encontrado em forma humana, ele se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte. Paul is describing Jesus' humility, emphasizing that although he existed in form of God, he didn't hold on to his divine privileges. O que Paulo está enfatizando aqui é que, apesar de ser Deus, na forma humana, ele não se apegou ao fato de ser Deus. But emptied himself, mas ele se esvaziou de si mesmo. Taking a form of a servant. E se tornou servo. And being born in human likeness like you and I.
E nasceu como ser humano, como eu e você. This act of humility climaxed in his obedience. E esse ato de humildade And his obedience to the point of death. e obedeceu até a morte. This demonstrates Jesus' selflessness and willingness to sacrifice himself for others. Que mostrou o ato de Jesus fora de todo qualquer egoísmo, né? Que ele esvaziou de si mesmo até a morte. Verses 9 through 11, we see that Paul, he shifts his focus to Jesus' exaltation. E do versículo 9 a 11, Paulo muda o foco agora para a exaltação de Jesus. Because of his obedience and humility, Por conta da sua obediência e humildade, God exalted him Deus o exaltou and bestowed him the name above all e names. colocou ele com o nome acima de todos os nomes. See, this exaltation is recognition of Jesus' obedience and faithfulness, Essa exaltação é um reconhecimento da obediência e fidelidade de Jesus, as well as his unique status as Son of God. assim como o seu status único de filho de Deus. The phrase, the name above every name, A frase, o nome sobre todo nome, signifies Jesus' supreme authority and sovereignty over all creation. significa que Jesus está suprimindo. Jesus é a autoridade suprema sobre toda criatura e toda a criação. It reflects his divine nature and his role as Savior and Lord of all. E ele reflete toda a sua natureza na posição de Salvador. This exaltation is not just a reward for Jesus' obedience, Essa exaltação não é simplesmente uma recompensa pela obediência de Jesus, but also demonstrates God's plan for redemption and reconciliation through him. mas também mostra o plano de Deus de reconciliação através de Jesus. We continue here on verse 10. A gente continua aqui no versículo 10. It states that at the name of Jesus, every knee shall bow, E ele fala que no nome de Jesus todo joelho se dobrará. in heaven, on earth, and underneath earth. Na terra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Emphasizing a universal acknowledgement of Jesus' lordship. O que enfatiza um reconhecimento universal do nome de Jesus. This text reminds us of the Old Testament passage Isso nos lembra de passagens do Velho Testamento, that speaks that every knee will bow before the Lord, e fala que todo joelho se dobrará diante do Senhor. and it highlights Jesus' divine authority. E ele destaca a forma divina de Jesus. And then concluding in verse 11, he confesses with the confession of Jesus Christ as Lord. E no versículo 11, continuando, ele define que Jesus Cristo é Senhor, To the glory of God the Father. para glorificar o Pai. This confession is central to our Christian faith. Essa confissão é central na nossa fé. It highlights the unity of the Father and the Son in the divine plan of salvation. Une o Pai e o Filho no plano divino de salvação. It also emphasizes Jesus' exaltation ultimately glorifies God the Father. E nos mostra que a exaltação de Jesus glorifica o Pai. It reveals his power and wisdom Revela o seu poder e sabedoria, in redeeming humanity redimindo a humanidade through his Son. através do seu Filho. So why is his name above all names? Então, o porquê que o nome dele está acima de todo nome? Because God exalted him to the highest place. Porque Deus os exaltou aos lugares mais altos. He exalted him to the highest place through his humility and obedience. Exaltou ele aos lugares mais elevados através da obediência dele e da humildade dele. I want to read in Ephesians chapter 1 verse 17. Eu quero ler Efésios 1, de 17 ao 23. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people, and his incompatible great power for us to believe. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at the right hand of the heavenly realms,
far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under his feet, appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Amen. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém. Amen. This is a passage where Apostle Paul offers prayer for believers in Ephesus, Essa é uma passagem em que Paulo está falando para os crentes de Efésios, expressing gratitude for their faith and praying for their spiritual enlightenment and growth. expressando gratidão pela fé deles e pelo crescimento deles. Within this passage, Paul also elaborates on the exalted position of Jesus Christ E nessa passagem ele também demonstra a posição exaltada de Jesus Cristo and the authority and dominion given to him by God. e a autoridade e o domínio dado por Deus a Jesus. In verse 17 and 18, Paul transitions his prayer for the Ephesians believers No versículo 17 e no 18, ele começa a falar sobre a oração da igreja de Efésios. He prays that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give them spirit of wisdom Ele ora para que Deus dê àquela igreja o espírito de sabedoria and revelation in the knowledge of Christ. e revelação e conhecimento de Cristo. That is what I pray over this church. É o que eu oro sobre essa igreja. That we may be enlightened and that we may be understand the Christian life through Christ. Que a gente consiga ser iluminado e que a gente consiga entender através de Cristo. The spirit of wisdom for all. Espírito de sabedoria para todos. And the revelation of Jesus Christ. E a revelação de Jesus. See, in Ephesians, Paul only heard of them. Aqui em Efésios, Paulo apenas escutou sobre eles. He knew that they were burning for God. Ele sabia que eles estavam queimando por Deus. Yet he said, I'm praying for wisdom, for spirit of wisdom and revelation. E ainda ele fala, eu estou orando para espírito de revelação. Not because they didn't know Christ, Não porque eles não conheciam Cristo, but because they can grow more intimate with mas eles Christ. podiam crescer ainda mais dentro de Cristo. This prayer, it highlights the importance of spiritual enlightenment and understanding of the Christian life. Essa oração nos mostra a importância do entendimento dentro da vida cristã. Paul desires for Ephesians to have a deeper knowledge Paulo deseja que a igreja de Efésios tenha um conhecimento profundo and that insight into the personal and work of Jesus Christ. e uma visão do trabalho de Jesus Cristo. Recognizing that the true spiritual growth Reconhecendo um crescimento profissional, um crescimento espiritual verdadeiro, comes from an intimate knowledge of Christ. vem da intimidade do conhecimento de Cristo. He proceeds on in verse 19 and 20, and Paul elaborates on the greatness of God's power towards believers. E ele continua no versículo 19 e no 20, ele está falando sobre a grandeza do poder de Deus para os cristãos. He emphasizes that this power is the same power that raised Christ from the dead E ele enfatiza que esse mesmo poder é aquele que tirou Jesus Cristo da morte and seated him at his right e fez ele se sentar à direita de Deus, next to the Father in the heavenly realms. no reino espiritual com o Pai. This declaration points to the resurrection and exaltation of Jesus Christ Essa declaração aponta a ressurreição e a exaltação de Jesus Cristo, as the ultimate demonstration of God's power. como uma última demonstração do poder de Deus. It highlights Jesus' victory over sin Mostra a vitória de Jesus sobre o pecado and death
na morte and his enthronement e o seu entronizar as he exalted the Lord como uma Savior. exaltação a Deus Pai. Verse 21 continues by describing the exalted position of Jesus Christ. No versículo 21 ele continua descrevendo a exaltação de Jesus. He is far above all rule, E ele está dizendo que ele está acima de todo o governo, authority, power, and dominion. autoridade, poder e domínio. Every name that is named, Todo nome que é nomeado, not only on this age, não só nessa época, but the age to come. mas nas épocas futuras. That is the power of the name of Jesus. Esse é o poder do nome de Jesus. It's not only right now, it's forever. Não é só sobre hoje, é para a eternidade. This language, it emphasizes the supreme authority Essa linguagem, ela reforça a autoridade suprema and sovereignty of Christ over all creation. e a soberania de Deus sobre toda a criação. It speaks to his preeminence Explica a preeminência de Jesus and the supremacy in the cosmic order, e a supremacia de Deus no mundo cósmico, surpassing all earthly and spiritual powers. Acima de toda a terra e de todo espírito. Paul further elaborates Jesus' exalted status by describing him as the head over all things to the church. E no final ele continua destacando essa autoridade, descrevendo Jesus como cabeça da igreja, Which is his body. que é o seu corpo. This image, it shows the intimate connection between Christ and his church. Essa passagem ela fala sobre a intimidade entre Jesus e a sua igreja. With Christ serving as the head of the church Como Cristo servindo como cabeça and the church as his body. e a igreja como seu corpo. It shows Christ's authority and leadership over the church, Mostra a autoridade de Jesus e a liderança de Jesus sobre a igreja, guiding and sustaining it in its mission and purpose. guiando e sustentando a missão e o propósito da igreja. We understand that Jesus is the head of the church. A gente entende que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. He has given us a mission. Ele nos deu uma missão. He has given us a purpose. Ele nos deu um propósito. He has equipping us with tools Ele nos equipou com ferramentas so we can mature para que a gente consiga amadurecer and grow in knowledge in him. e crescer em conhecimento dele. This that we're doing right now, Isso que nós estamos fazendo aqui agora, this is equipping. isso é se preparando. We are equipping the body of Christ Nós estamos preparando o corpo de Cristo. so we may, whenever we go outside and we have the tools and the weapons to defeat the devil. Para que quando a gente saia e vá lá fora, a gente tenha as ferramentas e as armas para destruir o inimigo. So I ask again, why is Jesus' name above all names? Então por que Jesus Cristo é o nome sobre todos os nomes? Because God gave him authority and dominion over all creation. Porque Deus deu a ele autoridade e domínio sobre toda a criação. And I go even further, because he is the head of the church. Ele é a cabeça da igreja. And evil will not prevail E o mal não pode prevalecer over the church. sobre a igreja. We will be victorious. Nós vamos ser vitoriosos. We are victorious. Nós somos vitoriosos. In his name we are No nome de victorious. Jesus Applaud the name nós of the somos Lord. vitoriosos. Aplauda o Senhor. The last text I want to read O último texto que eu quero ler is in Hebrews chapter 2, é Hebreus 2, verse 5 through 9. do 5 ao 9. I want to start from the beginning, but then we'll just read 5 to 9. I'm reading on verse 1. We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. For since the message spoken through the angels was binding, and every violation and disobedience received its punishment, how shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by who heard him. God also testified to it by signs, wonders, and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit distributed according to his will. Now, verse 5. It is not to angels that he subjected the world to come, about which we are speaking, but there is a place where someone has testified. What is mankind that you are mindful of them? Son of man, that you care for him.
You have made them little lower than the angels. You crowned them with glory and honor, and you put everything under their feet. In putting everything under them, God left nothing that is not subject to them. Yet at present, we do not see everything subject to them. But we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor, because he suffered death, so that by the grace of God, he might taste death for everyone. Não, por isso é preciso que prestemos a maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo o sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhes estivesse sujeitos. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhes estejam sujeitas? Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Amen. This is a passage that reflects on the exalted status of Jesus Christ. Essa passagem, ela reflete sobre a exaltação de Jesus and his role in the redemption of humanity. E o papel que ele teve na redenção da humanidade. See, we don't know who the author of Hebrews is, but he quoted Psalms 8. A gente não sabe quem é o autor de Hebreus, mas ele fez uma referência aos Salmos 8. That David starts by saying, oh Lord, how majestic is your name. E começa dizendo: Senhor, Senhor, quão grande é o seu nome. And then he goes on to say, what is mankind that you are mindful of them? O que é a humanidade para que o Senhor se importe com ela? Son of man that you care for him. E os filhos dos homens para que o Senhor se importe com eles? God, David was so inspired when he wrote this. Davi estava tão inspirado quando ele escreveu isso. To think that a God that rules everything, he thinks about us. Pensar que um Deus que governa sobre tudo pensa sobre nós. In verse 6, we see where the psalmist wonders at the dignity and honor bestowed upon humanity by God. No versículo 6, ele fala sobre a honra da humanidade restaurada através de Deus. Despite our weaknesses and limitations. Apesar das nossas limitações e fraquezas. The author of Hebrews, he interprets this passage in light of Jesus Christ. O autor de Hebreus, ele interpreta essa passagem à luz de Jesus Cristo, highlighting his role as the exalted Son of God who was made lower than an angel for a little bit. E ele fala sobre o Filho de Deus que foi feito por um pouquinho de tempo menor que os anjos. Namely through his incarnation and earthly ministry. Uma menção à encarnação de Jesus como humano. This shows the voluntary humility of Jesus. Mostra a humildade de Jesus. Who willingly took on human form and experienced the limitations and vulnerabilities that you and I go through. Jesus que aceitou tomar a forma humana e ter as limitações que eu e você temos. In verse 9 we see that he provides a key understanding to Jesus' exaltation and the crown of glory and honor bestowed upon him. No versículo 9, ele faz menção a um tópico específico sobre a exaltação de Jesus sobre todos os nomes. The author affirms that Jesus, who was made lower than the angels, was crowned with glory and honor. Ele fala que Jesus, que foi feito menor que os anjos, foi coroado em honra e glória. Because he suffered death. Porque ele sofreu morte. So that by the grace of God,
para que pela graça de Deus he might taste death for everyone. ele experimentasse isso por todos. Death, he experienced death for you and I. Ele experimentou morte por mim e você. This is a central message to our Christian faith. É uma mensagem central para a nossa fé cristã. Jesus' sacrificial death on the cross was the means by which humanity was redeemed and restored to God. A morte sacrificial de Jesus na cruz do Calvário é o que proporcionou a salvação à humanidade. The phrase crowned with glory and honor A frase coroado com glória e honra, again signifies Jesus' exaltation de novo, significa exaltação de Jesus, and victory over sin and death, uma vitória sobre o pecado e a morte, and through his death and resurrection. através da sua morte e ressurreição. It reflects his status as exalted Lord and Savior, Reflete o status dele de Salvador exaltado, who now reigns in glory at the right hand of God. que agora reina com poder à direita de Deus. So why is his name above all names? Então, por que o nome dele está acima de todos os nomes? Because God crowned him with glory and honor. Porque Deus o coroou com glória e honra. It's his name that is above every name. É o nome dele que é acima de todo nome. You know, Jesus, there are many titles and many names for Jesus. Tem muitos títulos para o nome de Jesus, But in him, he is our healer. mas nele, ele é o nosso curador. He's the Son of the living God. Ele é o Filho do Deus vivo. He's the bread of life. Ele é o pão da vida. He is the Redeemer. Ele é o Redentor. He is our Savior. Ele é o nosso Salvador. And he is hope for humanity. Ele é a esperança para a humanidade. There's no name like his. Não tem nenhum nome igual dele. He deserves all honor and all glory. Ele merece toda a honra e toda a glória. He deserves every breath that comes out of your mouth. Ele merece todo o respirar que sai de todas as bocas. He deserves our maximum effort. Ele merece o nosso esforço máximo. He deserves everything that we have and own. Ele merece tudo que a gente tem. All you have to do is just let him inside. Tudo que você precisa fazer é permitir que ele entre em você. Let him inside of you. Deixa ele entrar em você. Let him be the Lord of your life. Deixa ele ser o Senhor da sua vida. Let him fill that godly shape, emptiness inside of you. Deixa ele preencher os espaços vazios dentro de você. And let him fill you with his glory. Deixa ele te preencher com a glória dele. Let him fill with his joy. Deixa ele te preencher com a alegria dele. Let him fill you with his purpose. Deixa ele te preencher com o seu propósito. Bow your heads, please. Abaixe sua cabeça, por favor. Our dear Father, Senhor Deus, we thank you for tonight. nós te agradecemos por essa noite. We thank you for your word. Nós te agradecemos pela tua palavra. Lord, we take on a journey of this series, which the name above all names. Senhor, nós encaramos a jornada dessa série que é o nome sobre todos os nomes. And we ask that we may be confronted by you. E nós te pedimos que o Senhor venha nos confrontar. Lord, we want to learn more about you Senhor, nós queremos aprender mais sobre quem tu és, so we can be more like you. para que a gente possa ser mais parecido com o Senhor. Lord, may our relationship with you grow every day stronger. Que o nosso relacionamento contigo possa crescer um pouquinho a mais cada dia, Because you have chosen us first. porque o Senhor nos escolheu primeiro. Lord, we are nothing without you. Senhor, nós somos nada sem o Senhor. We depend on you every day. Nós dependemos de ti todos os dias. And I thank you, Lord, for the privilege to share your word with my brothers and sisters. Eu te agradeço pelo privilégio de compartilhar a tua palavra com os meus irmãos e irmãs. May we continue to grow in faith and maturity. Que a gente continue crescendo em fé e maturidade. And may we be equipped with the tools E que a gente possa se equipar com as ferramentas so we can defeat the devil. para que a gente possa derrotar o inimigo And we can fulfill the promises in our e lives. cumprir as promessas da nossa vida. I thank you, Lord, for everything you have done tonight. Eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez essa noite. I thank you for your presence. Eu te agradeço pela tua presença. Thank you for your Holy Spirit that minister in our hearts. Eu agradeço pelo Espírito Santo que ministrou nos nossos corações.
We love you, Lord. Nós te amamos, Senhor. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém.